Atenção! O que você está prestes a ouvir é a primeira parte de uma história que vai abalar suas estruturas. Esta é a história real de Dona Eulália, uma mulher que encarou o inferno de frente e sobreviveu para contar. Aviso: este relato é forte. Se você é uma pessoa sensível, talvez seja melhor parar por aqui. Dona Eulália está prestes a compartilhar suas memórias mais sombrias, aquelas que ela guardou em silêncio por décadas. Mas se você acredita no poder da resiliência humana, se quer testemunhar uma jornada de coragem que desafia a compreensão, então prepare-se. A história de Dona Eulália não é apenas um relato de sobrevivência, é um grito de guerra contra a injustiça, um testamento da força do espírito humano. Antes de continuarmos, pedimos que você se inscreva no canal e deixe seu like. Cada inscrição, cada like é uma homenagem a Dona Eulália e a todas as mulheres que, como ela, enfrentaram o inimaginável. Seu apoio nos permite continuar resgatando e preservando estas histórias cruciais, mantendo viva a memória daqueles que, com seu sacrifício, pavimentaram o caminho para o nosso presente. Agora, respire fundo. Dona Eulália, somos todos ouvidos. Me chamo Eulália, e com 93 anos nas costas, parece que foi ontem que eu senti o barro vermelho grudando nos meus pés de menina. Agradeço você ter vindo me escutar, mas posso te dizer de antemão, o que vou contar não é história para embalar sono de criança. Vai te deixar com o sangue fervendo e, quem sabe, até com o estômago embrulhado. Mas não me leve a mal, os tempos eram outros, sabe? Graças a Deus, hoje as coisas são bem diferentes para as mulheres. Bom, pelo menos deveria ser. E olha, nem tudo foi ruim não. Tive meus momentos de alegria também, você vai ver. Agora se prepara porque não tenho o dia todo e imagino que você também não. Então vamos logo ao que interessa. Sente aí e preste atenção que a história que vou te contar é de arrepiar os cabelos até dos carecas. Vim ao mundo no ano de 32. Era a 10ª de 10 irmãos, exatamente a mais velha. Imagine só. Nossa casa? Era uma casinha de madeira, viu? Pobrezinha, mas bonita do seu jeito. Tinha até uma areazinha na frente onde a gente sentava para tomar a fresca no fim da tarde. As tábuas eram velhas, mas papai sempre dava um jeito de manter tudo arrumadinho. De dia, a luz do sol entrava por entre as frestas, fazendo a poeira dançar no ar. Já de noite, as lamparinas a querosene lançavam sombras fantasmagóricas nas paredes, alimentando nossa imaginação infantil com histórias de assombração que os mais velhos contavam. Ave Maria, como dava medo. Minha mãe, Carmen, era uma coisinha miúda, mas tinha mãos calejadas de tanto trabalhar. Vivia com um terço nos dedos, rezando baixinho. Já meu pai, Antônio, era um homão, seco que nem um pau de arara, a pele toda queimada de sol. Brabo que só ele, mas quando sorria, que era raro, viu, derretia o coração da gente. A vida na roça não era mole não, mas tinha suas belezas. A gente acordava com o galo cantando, antes mesmo do sol raiar. O cheiro do café se misturava com o da lenha queimando no fogão de barro. Comia uma farofinha de cuscuz com ovo e já ia pra lida. Lembro do gosto salgado na boca enquanto engolia apressada para não me atrasar. Com 6 aninhos eu já estava com a enxada na mão, viu? Menina, como doía, mas a gente se acostumava, plantava feijão, milho, mandioca. Nas épocas de colheita, o cheiro adocicado do milho verde se espalhava pelo ar, fazendo minha boca salivar. Escola? Fui só 2 anos numa salinha improvisada na igreja. A professora Dona Santina era da cidade grande, que veio civilizar os meninos da roça. Lembro do cheiro do giz e do barulho da vara batendo na mesa para chamar atenção. Aprendi a ler e escrever, graças a Deus, mas foi uma luta. E ai da gente se não aprendesse. A professora era braba demais. Ela lascava reguada de madeira, de mais de metro, na mão da gente. Nossas brincadeiras eram simples, mas cheias de alegria. Corríamos pelos campos, sentindo o vento quente do sertão em nossos rostos. Brincávamos de pega-pega entre os pés de macaxeira, o som de nossas risadas de criança ecoando pela plantação.
À noite, sentados na soleira da porta, ouvíamos as histórias fantásticas que vovó Quitéria contava, sobre almas penadas e tesouros escondidos. Tem muitas pessoas que não acreditam nesse tipo de história, que se a gente conta chama de mentirosa, mas eu e minha família já passamos por tantas coisas lá naquela roça. Mas isso eu não vou contar. Ah, minha avó, era uma figura e tanto. Cabelo branco sempre preso num coque, olhos negros penetrantes que pareciam ler a alma da gente. Suas mãos enrugadas preparavam os melhores remédios caseiros e sua voz rouca entoava rezas poderosas que, diziam, podiam curar até mordida de cobra. As festas de São João eram os momentos mais aguardados do ano. O cheiro de milho assado e carne de bode no espeto enchia o ar. Dançávamos quadrilha ao som da sanfona e do triângulo, nossas roupas coloridas rodando na noite iluminada por fogueiras. O gosto doce da canjica era uma beleza. Mas nem tudo eram flores, não. A seca castigava. Tinha ano que o céu ficava que nem uma chapa quente, sem uma nuvenzinha. A terra rachava, o gado morria de sede. Eu morria de dó quando encontrava um morto no caminho. E claro, eles não eram nossos não, a gente tinha apenas galinhas. Nesses tempos, o som mais comum era o do vento seco assobiando entre as folhas ressequidas das árvores. A fé era o que segurava a gente. Toda noite rezávamos o terço em família. As ave-marias se misturavam com o barulho do fogo no fogão. Mamãe passava as contas do rosário pelos dedos, pedindo chuva, saúde, o pão de cada dia. Conforme fui crescendo, as responsabilidades aumentaram. Com 10 anos já cuidava dos irmãos menores como se fossem meus filhos, trocava fralda de pano, dava banho, fazia mamadeira. O cheiro de leite azedo e xixi de bebê era mais comum que o perfume do mandacaru em flor. A pobreza era companheira de todo dia. As roupas, tudo remendado. Nos dias de feira, mamãe contava as moedinhas, escolhendo entre comprar mais um punhado de farinha ou uma sandália para quem estava de pé no chão. Mas sabe, minha filha, apesar de tudo, tinha amor naquela casa. De noite, contávamos histórias ao redor da mesa, ouvindo as cigarras cantarem lá fora. Quando o papai não estava muito cansado, pegava a viola e dedilhava umas modas que falavam de amor e saudade. Lá de vez em quando caía algumas gotas de lágrimas da vovó, mas ela sempre negava. Eu nem imaginava que aqueles tempos com toda a dureza seriam os mais felizes da minha vida. O cheiro da terra, o gosto do umbu colhido do pé, as bonecas que a gente fazia de palha de milho. Tudo isso ficou guardado aqui no coração. Ah, agora vou te contar uma parte triste da minha história. Sabe, a gente vivia naquela pobreza, mas pelo menos estava todo mundo junto. Até que um dia parecia que o próprio céu desabou em cima da nossa família. Eu tinha acabado de fazer 13 anos quando o papai ficou doente. Começou com uma tosse brava que não passava. A gente achava que era só uma gripe, sabe? Mas foi piorando, piorando. Meu Deus do céu, como aquele homem forte foi ficando fraquinho na nossa frente. O cheiro de xarope de guaco e chá de folha de laranjeira tomou conta da casa. Vovó Quitéria preparava uns remédios com ervas do mato, umas garrafadas que fediam muito. Papai bebia tudo sem reclamar, coitado. À noite, a gente ouvia a tosse dele ecoando pela casa. Parecia que ia botar os bofes para fora. Mamãe vivia de terço na mão, rezando baixinho. São Brás, protegei a garganta do meu Antônio, ela dizia. Mas parece que nem São Brás estava ouvindo a gente naqueles dias. Uma noite, nunca vou me esquecer, papai teve uma febre danada. Estava suando frio, tremendo que nem vara verde. Foi aí que mamãe decidiu chamar o doutor da cidade. Imagina só, a gente que mal tinha o que comer, tendo que pagar médico. O doutor veio numa charrete velha, sacolejando pela estrada de terra. Examinou papai e disse que era pneumonia. Receitou uns remédios caros que a gente teve que comprar fiado na farmácia. O cheiro forte daqueles comprimidos me dava até ânsia. Mas não adiantou nada. Papai foi definhando, definhando. Numa manhã de domingo, bem cedinho, ele deu o último suspiro. Ave Maria, que dor! O choro da mamãe parecia vir lá do fundo da alma. Nós, os filhos, chorávamos tanto quanto ela. O enterro foi no mesmo dia, porque não tinha como guardar o corpo. O cheiro de vela, flor,
da terra molhada do cemitério. Enquanto eles baixavam o caixão, eu só pensava: e agora, meu Deus? Como é que a gente vai viver sem papai? Eu lembro também que meus irmãos pequenos, alheios àquela situação, não entendiam nada que estava acontecendo, estavam brincando de pega-pega. Quem dera eu não me lembrar também. Pois é, minha filha, a vida não dá tempo para a gente se recuperar das perdas, não. No dia seguinte ao enterro, já estava todo mundo se perguntando como ia ser dali para frente. A gente devia um dinheirão na venda, na farmácia, e agora sem o papai para trabalhar na roça. Dona Quitéria, minha avó materna, morava com a gente desde que eu me entendia por gente. Ela era mãe da minha mãe, Carmen, e depois que papai morreu, assumiu as rédeas da família com mão de ferro. Mamãe, coitada, estava que nem uma alma penada pela casa. O terço não saía da mão dela como de praxe, vivia sussurrando orações. Acho que se apegou mais ainda na religião para aguentar a dor. E eu? Ah, minha filha, tive que crescer da noite para o dia. Com 13 anos nas costas, virei praticamente a dona da casa. Cuidava dos irmãos menores, fazia comida, limpava tudo. Minhas mãos, que já eram calejadas da roça, ficaram ainda mais duras de tanto esfregar roupa no tanque. O pior era ver a despensa cada dia mais vazia. A gente comia uma vez por dia e olhe lá, feijão preto com farinha virou luxo. Os ovos das 6 galinhas que a gente tinha viraram nossa principal fonte de proteína, mas mesmo assim não dava para todo mundo. A gente dividia cada ovo para tentar alimentar todas as bocas. Teve dias que nem isso tinha, e a gente só tomava mingau de fubá para enganar a fome. O estômago roncava, mas a gente fingia não ouvir. Era triste ver as crianças menores chorando de fome e a gente sem ter o que dar. Lembro de uma vez que meu irmão caçula chorou a noite toda de fome. Saí escondida e fui catar umas frutas no mato, umas goiabas meio verdes. Voltei toda arranhada dos espinhos, mas pelo menos o menino parou de chorar. A roça sem papai foi ficando abandonada. A gente tentava plantar alguma coisa, mas era difícil sem a força dele. As plantas morriam, o mato tomava conta. O nosso solo não era fértil, era triste. Cada vez que eu passava perto, sentia um aperto no peito de ver tudo aquilo que papai cuidava com tanto carinho virando tapera. Os vizinhos, no começo, até tentaram ajudar. Traziam uma coisinha ou outra, compravam as garrafadas da vovó. Mas logo todo mundo estava com seus próprios problemas, sabe como é. Foi nessa época que comecei a ouvir uns cochichos pela casa. Vovó Quitéria conversando baixinho com mamãe, falando de dívidas, de gente querendo tomar nossas terras. Eu fingia que não ouvia, mas por dentro estava morrendo de medo. Uma noite peguei mamãe chorando escondido na cozinha. Ela estava olhando para uma fotografia antiga, daquelas em preto e branco, do casamento dela com papai. Ai, Tonho, ela dizia entre soluços, como é que a gente vai viver sem você? Foi aí que eu entendi o tamanho do buraco que papai tinha deixado. Não era só a saudade, era o medo do futuro. A gente estava que nem um barco à deriva, sem saber para onde ir. Minha filha, essa parte da história é a que mais dói de contar. Sabe aquele ditado que diz que depois da tempestade vem a bonança? Pois na minha vida foi diferente. Depois da tempestade e da morte do meu pai, veio um vendaval que arrancou minha infância pela raiz. A situação depois que papai morreu foi ficando cada dia pior. Vovó Quitéria, mãe de mamãe, tentava comandar tudo com pulso firme, como eu já te disse, mas nem ela conseguia fazer milagre. As dívidas só aumentavam. Todo dia chegava alguém cobrando. O dono da venda queria o pagamento das compras de meses, o homem da farmácia não parava de mandar recado por causa dos remédios que papai tinha usado. O mascate ainda cobrava aquele tecido que mamãe tinha comprado para fazer nossas roupas. Até o dono do armazém mandava bilhete perguntando dos sacos de farinha e feijão que papai tinha pego fiado no tempo da seca. E ainda tinha o agiota da cidade, que emprestou dinheiro a pedido da vovó para o tratamento de papai com juros mais altos que torre de igreja. Lembro de uma noite, eu estava na cozinha lavando os pratos do jantar, se é que se pode chamar de jantar um caldinho ralo de feijão com farinha. Ouvi mamãe conversando com vovó Quitéria na sala.
O coronel Juvencio mandou outro recado. Mamãe falou com a voz tremida. Disse que vai tomar nossas terras se não pagarmos o que devemos. Naquele tempo, minha filha, coronel, era que nem rei por essas bandas. O que eles queriam, eles conseguiam. E o coronel Juvencio era o mais poderoso de todos. Tinha mais de 1000 cabeças de gado, 3 fazendas grandes. Uma semana depois dessa conversa que ouvi, o próprio coronel apareceu lá em casa. Chegou num carro preto, desses importados, levantando poeira na estrada. Era um homem alto, forte, devia ter uns 50 anos. Usava um terno claro, chapéu panamá e um bigode bem aparado. O perfume forte dele empestou a sala toda. Eu estava no quintal, estendendo roupa, mas conseguia ouvir a conversa pela janela aberta. O coronel falava macio, feito cobra, antes de dar o bote. Dona Carmen, ele disse para a mamãe, eu vim fazer uma proposta que pode resolver todos os problemas da senhora. Meu coração gelou quando ouvi a proposta. O coronel ofereceu para quitar todas as nossas dívidas, deixar a gente continuar morando nas terras e ainda dar um dinheiro todo mês para a família. Em troca, queria levar minha irmã Deusina para ser sua esposa. Virgem Santa, nunca vou me esquecer daquela cena. Mamãe começou a chorar na mesma hora. Vovó Quitéria, que estava quieta num canto, levantou feito uma onça. Essa menina tem só 11 anos, homem de Deus, ela bradou. O coronel nem se abalou. Sorriu de canto de boca e disse, olhei para ela e gostei. É assim que tem que ser. Mamãe e vovó ficaram chocadas. Não. Elas gritaram juntas. Vovó Quitéria, com uma coragem que eu nunca tinha visto antes, se plantou na frente do coronel e disse, vá embora daqui agora mesmo. O coronel, com cara de poucos amigos, respondeu, vocês têm até a mudança da lua para mudar de ideia, ou vão todos pro olho da rua. E se foi praguejando, esse orgulho besta vai levar esses tolos para a sarjeta. Depois que ele foi embora, a casa ficou num silêncio pesado. Mamãe não parava de chorar. Vovó Quitéria andava pela casa feito alma penada, resmungando e rezando. Meus irmãos mais novos não entendiam nada, mas sentiam que algo ruim estava acontecendo. Foi então que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Com o coração na mão falei, eu vou no lugar da Deusina. Todo mundo olhou para mim espantado. Tenho 14 anos, sou mais velha. É melhor eu ir do que ela. Eu nunca vou me perdoar se a gente for parar na sarjeta. Mamãe começou a chorar mais ainda. Vovó Quitéria tentou me convencer a mudar de ideia. Mas eu já tinha decidido. Se alguém tinha que se sacrificar pela família, que fosse eu. Uma noite, mamãe me chamou no quarto dela. Sentou comigo na cama e pegou minhas mãos. Eulália, minha filha, ela disse com os olhos vermelhos de tanto chorar. Você entende que a gente não tem escolha? Eu entendi assim, que ia ser vendida que nem uma cabeça de gado. A vovó engoliu o orgulho e foi a pé na fazenda do coronel, que aceitou a proposta sem nem me conhecer. Me deram uma semana para me preparar. Vovó Quitéria encheu uma trouxa com minhas roupas, as melhores que eu tinha, que não eram muitas. Mamãe costurou dia e noite para me fazer 2 vestidos novos. As vizinhas, quando souberam, vieram trazer presentinhos, um pente, uma fita de cabelo, um sabonete cheiroso. Na véspera de ir embora, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, ouvindo os grilos cantando lá fora, pensando na vida que me esperava. Tinha medo, claro que tinha. Mas também tinha uma curiosidade boba de menina, imaginando como seria morar numa casa grande, usar vestidos bonitos, ter comida na mesa todo dia. No dia marcado, o coronel mandou o carro me buscar. Eu nunca vou esquecer a cena. Mamãe ajoelhada no terreiro, sendo amparada por vovó Quitéria, meus irmãozinhos chorando sem entender direito o que estava acontecendo. Antes de entrar no carro, vovó me puxou pelo braço e enfiou na minha mão 1/3 de contas pretas. Guarde com você, minha filha, ela sussurrou. Nas horas mais escuras ele vai te proteger. E jamais esqueça, não vai passar um dia sequer que eu e sua mãe não oraremos por você. O motorista jogou minha trouxa no porta-malas e abriu a porta do carro para mim. Quando sentei naquele banco de couro, senti um aperto tão grande no peito que pensei que ia morrer. O carro começou a andar e eu fiquei olhando pela janela minha família ficando cada vez menor, até sumir na poeira da estrada. E foi assim que eu fui vendida para o coronel Juvencio.
trocada por dívidas e promessas. Era o fim da minha infância e o começo de uma vida que eu nem imaginava como seria. Minha filha, deixa eu te contar como foi chegar naquela casa grande. Era como se eu tivesse entrado num outro mundo, sabe? Um mundo que eu só tinha visto em sonho ou nas histórias que a professora contava na escolinha. Era terra que não acabava mais. O carro parou em frente a um portão de ferro todo trabalhado. Quando abriu, vi uma estrada de pedras brancas que levava até a casa. De cada lado tinha um jardim tão bonito que parecia coisa de pintura. Rosas vermelhas, jasmins brancos e umas flores coloridas que eu nem sabia o nome. A casa, Ave Maria, era um casarão de 2 andares, todo branco, com janelas azuis e uma varanda que dava a volta na casa toda. Parecia aqueles palácios das histórias da carochinha. Quando desci do carro, minhas pernas tremiam tanto que achei que ia cair. O coronel veio me receber na porta. "Bem-vinda à sua nova casa, Eulália", ele disse com aquele sorriso que me dava arrepios. Eu lembro que pensei, acho que ele gostou de mim. Entrei pisando com cuidado no chão de tábua corrida tão encerado que espelhava. O cheiro de cera de abelha era forte. Na sala de entrada fiquei boquiaberta. Tinha uns móveis de madeira escura toda entalhada, cortinas de um tecido tão fino que parecia feito de nuvem, e um lustre de cristal pendurado no teto que brilhava como se tivesse estrelas dentro. Foi aí que eu vi elas, as outras esposas. Eram 9 mulheres, eu era a 10ª, todas jovens e bonitas, vestidas com roupas finas que eu nunca tinha visto igual. Elas usavam broches e enfeites nos cabelos. Eu fiquei encantada. O coronel me disse o nome de cada uma delas. Tinha 3 com o mesmo nome de Maria, então ele disse que chamava elas por nome de flores para não confundirem. Elas me olharam com uma mistura de curiosidade e pena. Descobri depois... A mais nova delas tinha 16 anos e a mais velha, que se chamava Josefa, tinha 21. Entre elas notei 3 com barrigas aparentes de gravidez, os vestidos elegantes mal escondendo suas formas arredondadas. Enquanto eu absorvia o choque de ver tantas esposas jovens, ouvi risadas e gritos alegres vindos do jardim dos fundos. Olhando pela janela, vi algo que me pegou de surpresa. Crianças. Havia mais de 10 delas, de idades variadas, correndo e brincando entre as flores coloridas. Os meninos, com calças curtas e camisas brancas, perseguiam uns aos outros, enquanto as meninas, em vestidinhos delicados de mangas bufantes, pulavam corda ou brincavam com bonecas tão lindas eu nunca tinha visto daquele tipo. Por um momento a cena parecia quase normal, como se aquela fosse uma família comum. Mas então notei uma governanta severa vigiando as crianças de perto, e a ilusão se quebrou. Aquelas eram as crianças do coronel, frutos de suas várias esposas, vivendo uma vida de aparente luxo, mas presas na mesma gaiola dourada que suas mães. Josefa se aproximou de mim. Era uma moça muito alta, de cabelos pretos e olhos verdes. Falou com uma voz mansa. "Bem-vinda, Eulália. Eu vou te mostrar tudo por aqui." O coronel deu um tapinha nas minhas costas e disse, "Vá com ela. Mais tarde conversamos." Enquanto Josefa ia me mostrando a casa, eu ficava boquiaberta com tudo. Cada cômodo que a gente entrava era maior e mais bonito que o outro. Chegamos numa sala de jantar com uma mesa tão comprida que dava para sentar um batalhão. E a cozinha, Virgem Maria, era do tamanho da minha casa inteira, cheia de panela brilhando e um fogão que parecia coisa de gente rica. Foi nessa hora que uma menininha danada de bonita, devia ter uns 8 anos, chegou perto da gente. Cabelo escuro, olho esperto. "Mãe", ela chamou, puxando o vestido da Josefa, parecia desesperada, como se quisesse falar algo urgente. "A mãe já vai lá, meu bem. É melhor você ir", Josefa falou com uma voz macia, mas deu para ver que ela estava muito incomodada com a presença da pequena. A menina me olhou toda curiosa e me deu um cumprimento timidozinho. A senhora que estava ali cozinhando olhou meio preocupada, mas depois fingiu que não viu, continuando seus afazeres. Depois que a pequena saiu, Josefa soltou um suspiro fundo e me contou sua história. Disse que estava ali há mais de 10 anos, imagina só. Foi a primeira mulher do coronel e já tinha 4 filhos com ele. Me trouxeram para cá quando eu era só uma criança. Nem 11 anos eu tinha. Fui fazer aniversário 4 dias depois de estar aqui.
ela falou. O olhar dela era uma mistura de tristeza com um jeito de quem já se conformou. Misericórdia! Fiquei passada. Senti até um embrulho no estômago. Foi aí que me dei conta. Por trás de toda aquela casa bonita, tinha muita sujeira escondida debaixo do tapete. Uma menina de 11 anos. Santíssimo! Era exatamente a idade da minha irmã Deusina. Senti um frio na espinha. Que tipo de monstro era esse coronel? E que futuro me esperava naquela casa que mais parecia o purgatório? Ave Maria, me proteja! Ali, em frente ao corredor daquela cozinha, eu estava processando tudo o que ouvia da Josefa, quando o cheiro de comida invadia meu nariz. Um aroma de temperos que eu nem conhecia fez meu estômago roncar. Fazia tempo que eu não comia direito, sabe? Mas a fome logo passou quando Josefa começou a me explicar as regras da casa. Aqui cada uma tem seu dia com o coronel, ela disse baixinho. Nos outros dias, a gente cuida da casa, do jardim, faz bordados. O coronel gosta de tudo muito limpo e organizado. Se algo não estiver do jeito que ele gosta... Ela não terminou a frase, mas o olhar dela disse tudo. Subimos para o segundo andar. O corredor era cheio de portas. Cada uma era o quarto de uma esposa. O meu era o último. Quando Josefa abriu a porta, pensei que tinha me levado para o lugar errado. Era tão grande, com uma cama coberta com lençóis macios, um guarda-roupa enorme e até uma penteadeira com espelho. Suas roupas novas estão aí. Josefa apontou para o guarda-roupa. O coronel gosta que a gente se vista bem. Vem, vou te ajudar a se arrumar. Josefa me ajudou a tomar um banho rápido com sabonetes que cheiravam a flores que eu nem conhecia. Eu gostei. Nunca tinha me banhado de chuveiro quentinho, lá em casa não tinha. Era banho de bacia e cumbuca mesmo. Depois me vestiu com uma camisola de seda tão fina que parecia que eu estava nua. Penteou meus cabelos e até passou um pozinho no meu rosto. Para disfarçar o medo, ela disse baixinho. O coração batia tão forte no meu peito que achei que ia desmaiar ali mesmo. Josefa me levou até a porta do quarto do coronel. Seja obediente, ela sussurrou antes de me deixar sozinha. Quando entrei, o cheiro forte do perfume do coronel quase me sufocou. Ele estava sentado numa poltrona grande, me olhando de um jeito que me deu calafrios. Venha cá, minha florzinha nova, ele disse com aquela voz mansa que escondia tanta maldade. O que aconteceu depois, minha filha? Ai, nem sei como contar. Me dói só de lembrar. Eu era uma menina inocente, não sabia nada daquelas coisas. Na minha casa, a gente mal via um carinho entre pai e mãe. No máximo, um beijo na testa com respeito. Mas o que o coronel fez... Meu Deus do céu! Ele não teve nenhum pingo de consideração. Meu medo, minhas lágrimas, meus gritos abafados no travesseiro. Nada disso importava para ele. Me senti como um animal sendo abatido. A dor, a vergonha, o nojo de mim mesma. Tudo se misturou numa agonia que parecia não ter fim. Para os olhos daquele monstro, eu não era gente. Era só mais uma propriedade dele, igual o gado no pasto ou os móveis da casa. Ele tinha me comprado e ia usar do jeito que bem entendesse. Eu lembro que ele me disse, relaxe, assim vai doer menos. Doeu muito. Não só no corpo, mas na alma também. Senti que estava perdendo mais que só minha inocência. Era como se um pedaço de mim tivesse morrido ali naquela cama. Depois que acabou, o coronel simplesmente virou para o lado e dormiu, roncando alto igual a um porco. Eu fiquei ali, encolhida, chorando baixinho com medo de acordar ele. Queria minha mãe, minha avó. Queria voltar para minha casinha de madeira, para minha vida simples. Preferia trocar 1000 fraldas de merda do que estar ali naquele momento. Sabe, minha filha, apesar de tudo que tinha me acontecido, meu corpo ainda gritava suas necessidades. Minha barriga estava tão vazia que doía, um buraco fundo no meu estômago. Mas o medo era maior que qualquer fome. Fiquei ali naquela cama, dura que nem um pau, com medo até de respirar forte demais e acordar aquele monstro. Quando achei que já tinha passado tempo suficiente, tentei me levantar de fininho, rezando baixinho para conseguir sair dali. Mas foi como se o diabo tivesse ouvido minhas preces antes de Deus e resolvido rir da minha cara. O coronel abriu os olhos de repente, me olhando com aquela fome animalesca. Aonde você pensa que vai, minha florzinha? Ele rosnou, me puxando de volta para a cama. E o pesadelo recomeçou.
Foi pior que da primeira vez, se é que isso é possível. Ele parecia querer marcar cada pedacinho do meu corpo, da minha alma, como propriedade dele. Quando finalmente acabou, ele caiu num sono pesado, roncando novamente. Assim que os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas frestas da janela, saí daquele quarto. Entrei debaixo do chuveiro e esfreguei minha pele com tanta força que ficou vermelha. Mas não adiantava. Por mais que eu esfregasse, a água não levava embora aquela sensação de estar manchada por dentro. Eu soube naquele momento que nem todo o sabão do mundo ia conseguir me limpar de verdade. Fui acordada com um susto, batidas fortes na porta. Abri tremendo da cabeça aos pés, graças a Deus era Josefa. Ela pediu desculpas. Falou que só bateu forte porque eu demorei para atender a porta. E ela estava muito preocupada comigo. Disse também que eu tinha que ir tomar café. Eu fui bem debilitada. Estava muito fraca de fome e de dor. Naquela manhã, as outras esposas me olharam diferente. Tinha pena nos olhos delas, mas também compreensão. Todas tinham passado pelo mesmo. Josefa me trouxe um chá de ervas. Vai ajudar com a dor, ela disse, apertando minha mão de leve. Minha filha, tem coisas nessa vida que a gente preferia esquecer, mas ficam marcadas na alma como ferro em brasa. O que vivi naquela casa do coronel é uma dessas coisas. Fui descobrindo aos poucos a rotina daquela casa. E era mais perturbadora do que meus piores pesadelos. Eu era a mais nova ali, tanto em tempo de casa quanto em idade. Era sempre a mais requisitada pelo coronel. Ele me chamava de sua flor mais fresca. Palavras que me davam ânsia só de ouvir. Cada vez que um dos empregados vinha me buscar dizendo que o coronel queria me ver, sentia meu estômago se revirar como se tivesse engolido um sapo. O quarto dele era um lugar que me dava pesadelos. Cheirava a uma mistura de perfume caro, suor velho, charuto e bebida. As cortinas sempre fechadas deixavam tudo numa penumbra que parecia engolir a gente. E lá estava ele, sentado naquela poltrona de couro, me olhando como um lobo faminto. Quando ele me beijava, o gosto forte de tabaco invadia minha boca. Era um gosto amargo que ficava por dias, nem escovando os dentes 1000 vezes passava. O coronel não tinha um pingo de bondade naquele corpo. Não ligava para o meu medo, para as minhas lágrimas silenciosas que molhavam o travesseiro. Para ele, eu era só mais uma coisa que ele tinha comprado. Usava meu corpo como bem queria, sem se importar se estava me machucando ou não. Mas as noites piores, Ave Maria, eram quando ele resolvia variar o cardápio, como ele dizia com aquele sorriso nojento. Vez ou outra, o coronel escolhia mais de uma esposa para fazer companhia para ele. Nessas noites, o terror era dobrado. Ele mandava a gente se arrumar, colocar aqueles vestidos finos que mais mostravam que escondiam. Depois fazia a gente beber cachaça de alambique, daquela bem forte que ele guardava numa garrafa de cristal. É para esquentar o sangue, deixar vocês mais animadas, ele dizia, rindo da nossa cara de nojo. A cachaça descia queimando, deixava a cabeça zonza e o estômago embrulhado. Mas a gente tinha que beber, ou o castigo seria pior. Vi mais de uma moça apanhar de cinto por se recusar a beber ou por vomitar depois. Lembro de uma noite que ele me chamou junto com a Josefa. Ela já estava lá há mais tempo, sabia como as coisas funcionavam. Me olhou com uma mistura de pena e resignação enquanto a gente bebia a cachaça que o coronel servia. Agora, minhas bonecas, vamos nos divertir, ele disse, os olhos brilhando de um jeito que me gelava a alma. Ele fazia a gente fazer coisas uma com a outra, coisas que eu nem sabia que existiam. E ele ficava lá, assistindo, rindo, dando ordens. Depois se juntava. Era como se a gente fosse marionetes nas mãos dele, sem vontade própria. O pior era depois. A vergonha, o nojo de si mesma, a culpa. Mesmo sabendo que não tinha escolha, que era tudo forçado sob a ameaça do coronel, dar ordens para seus capangas irem matar as nossas famílias. Josefa me abraçou depois, chorando baixinho. Um dia isso acaba, menina. Ela sussurrou, mas eu via nos olhos dela que nem ela mesma acreditava nisso. Na manhã seguinte, era difícil olhar uma para a cara da outra. Todas ali já tinham passado por isso. Era como se tivesse um acordo silencioso entre a gente, de consolar sem falar nada. E não era só isso.
O coronel gostava de nos humilhar de outros jeitos também. Às vezes fazia a gente andar sem roupa pela casa na frente dos empregados. Outras vezes nos obrigava a servir ele e os amigos durante as festas, usando roupas que mais pareciam trapos de tão curtas e decotadas. Era uma vergonha sem tamanho, minha filha. A gente se sentia menos que gente. O coronel adorava nos mostrar para os outros como se fôssemos troféus dele. Nas festas ficava se gabando para os amigos coronéis. Olhem só que belezuras eu tenho aqui, ele dizia, passando a mão na gente como se fôssemos cavalos de raça. Mas uma coisa ele não permitia. Ninguém podia tocar na gente. Era como se a gente fosse objetos caros demais para outros pegarem, sabe? Só ele podia usar. Você deve estar se perguntando, tá, mas e as crianças? Como ficavam no meio disso tudo? Deve ser mentira dessa velha mentirosa. Pois é, minha filha, as crianças. Isso era outro tormento pra gente. O coronel não queria ver nem ouvir criança pela casa. Dizia que atrapalhava os negócios e os prazeres dele. Então ele mandou construir uma área separada, bem longe da casa principal. Era como se fosse um mundo à parte. Lá ficavam todas as crianças, desde os bebezinhos até os maiores. As moças que estavam grávidas ficavam lá também. Tinha 3 senhoras que cuidavam deles. Eram mulheres de confiança do coronel escolhidas a dedo. Não deixavam nada passar. As crianças eram proibidas de sair de lá e andar pela propriedade depois das 8 da noite. O coronel dizia que não queria molecada perambulando pela casa quando ele estava com as visitas dele. Era de cortar o coração. As meninas só podiam ver os filhos em horários marcados, sempre vigiadas. Teve mãe que tentou burlar essa regra, sabe? Escapar de noite para ver o filho. Mas quando o coronel descobriu, Ave Maria, o castigo foi tão grande que ninguém mais ousou tentar. A pobre coitada ficou dias de cama toda machucada. Assim era a vida naquela casa. Um inferno para os adultos e um futuro incerto para as crianças. Tudo controlado pela vontade daquele demônio em forma de homem que se achava dono não só das terras, mas das vidas de todo mundo ali. O coronel Juvencio não era um homem qualquer, não. Ele vinha de uma linhagem de coronéis que se estendia por gerações. O avô dele já mandava e desmandava naquelas terras desde os tempos do Império, e o pai dele só fez aumentar o poder da família. Juvencio cresceu acreditando que o mundo era dele por direito, que as pessoas eram como o gado, propriedade para ser usada e descartada conforme a vontade dele. Era um homem alto, forte, sempre de terno branco impecável e chapéu Panamá. Os olhos dele eram frios que nem cobra, e quando ele sorria dava arrepios na gente. Ele beirava os 60 anos, mas a força de um touro. Diziam na região que ele tinha parte com o diabo, de tão cruel que era. O coronel Juvencio não conhecia limites. Para ele, a lei era o que ele dizia que era. Comprava juízes, subornava delegados e quem ousasse ir contra sua vontade simplesmente desaparecia. As pessoas cochichavam sobre corpos enterrados nas fazendas dele, mas ninguém nunca teve coragem de investigar. Ele tratava as mulheres e crianças da casa como se fossem brinquedos vivos. Usava, abusava e descartava quando cansava. As esposas mais velhas, que já não agradavam tanto, eram mandadas para uma casa afastada, longe das vistas dele. Era como se deixasse de existir. Essas são as esposas que vieram antes ainda da Josefa. Sorte era a delas. O pior é que, para os de fora, ele se passava por homem religioso e caridoso. Ia à missa todo domingo, fazia doações para a igreja, dava esmolas para os pobres na frente de todo mundo, mas a gente sabia a verdade. Diziam que o padre temia ele que nem o diabo. Por trás daquela fachada de homem bom, tinha um monstro que se divertia com o sofrimento dos outros. E não era só na nossa casa que ele fazia isso, não. Tinha outras fazendas, outros lugares onde ele mantinha mulheres e crianças. Era como se tivesse construído um reino particular de horror, espalhado por toda a região. Aquele homem era a personificação do mal. E a gente pobre de nós estava presa nas garras dele, vivendo cada dia com medo do que ele podia fazer. O tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais vazia por dentro. Era como se um pedacinho de mim morresse a cada dia.
Via o mesmo acontecendo com as outras. Algumas, como a Josefa, pareciam ter se conformado. Outras se apegavam aos filhos que tinham. Era o único consolo. Às vezes eu pensava na minha família, na minha irmãzinha Deusina, que eu tinha salvado desse destino horrível. Me perguntava se tinha feito a coisa certa em me oferecer no lugar dela. Será que ela estaria passando por isso se eu não tivesse me oferecido? Será que teria sido melhor a gente ter ido para o olho da rua? Não sei, minha filha. Até hoje não sei. O que eu sei é que cada dia naquela casa era uma luta para não enlouquecer. Até que um dia tudo mudou para mim. No começo eu nem percebi. Estava tão acostumada com o sofrimento que nem prestava mais atenção no meu próprio corpo. Foram as outras meninas que começaram a desconfiar. A Josefa, que já tinha passado por aquilo algumas vezes, foi a primeira a notar. Eulália, ela me chamou um dia, quando estávamos sozinhas na cozinha. Você tá diferente, menina. Tá comendo mais, né? E anda enjoada de manhã. Fiquei confusa no começo, mas aí me dei conta. Minhas regras não desciam há quase 2 meses. Ave Maria? Será possível? Eu, grávida. O medo me pegou de um jeito que quase desmaiei ali mesmo. Grávida do coronel. Um filho daquele monstro crescendo dentro de mim. Como eu ia aguentar? Mas a Teresa, que já estava grávida pela 3ª vez, me acalmou. Calma, menina, ela disse, me abraçando. Não é o fim do mundo não, na verdade pode ser sua salvação por uns tempos. Foi ela quem me ensinou o truque. Quando o coronel te chamar, é só fingir que está passando mal. Ele não gosta de mulher grávida, enjoada por perto. Te manda direto lá para casa com as outras crianças. E foi assim que eu anunciei que estava grávida. Numa noite que o coronel me chamou, fingi um enjoo tão forte que quase acreditei nele eu mesma. O coronel fez uma cara de nojo e me mandou embora. Vai para casa das crianças, ele rosnou. Não quero mulher passando mal perto de mim. De repente, eu tinha uma proteção. As esposas grávidas eram as únicas poupadas dessas noites horríveis. Era como se o coronel tivesse um pingo de consideração pelos filhos que iam nascer. Ou talvez ele só não gostasse mesmo de mulher grávida. Foi assim que eu fui parar na casa das crianças. E minha filha, que surpresa eu tive! Aquela casa era um mundo completamente diferente do que eu imaginava. Era grande, linda e cheia de vida. As paredes eram pintadas de cores alegres, tinha brinquedos espalhados por todo lado e o som de risadas de criança enchia o ar. Lá moravam os 16 filhos do coronel. 16. Eu mal podia acreditar. Tinha criança de todo tamanho, bastante bebezinhos de colo. E não era só eu que estava lá. A Teresa e a Maria também estavam grávidas. A Maria, coitada, já estava quase parindo, a barriga tão grande que mal conseguia andar. 4 senhoras cuidavam de tudo por lá. Eu confesso que tinha uma ideia bem errada delas antes. Achava que eram umas megeras, rigorosas e sem coração. Mas a verdade era bem diferente. Logo descobri que elas trabalhavam ali à base do medo e da necessidade. O coronel ameaçava as famílias delas, então elas não tinham escolha a não ser obedecer. A dona Lourdes era minha favorita. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhos bondosos, que sempre tinha uma palavra de conforto pra gente. Uma vez, quando estávamos sozinhas, ela me contou que odiava o coronel com todas as forças. Se eu pudesse, levava todas essas crianças daqui, ela disse, os olhos cheios de lágrimas. E disse também que sempre que ele ou os capangas estavam por perto, ela fechava a cara e brigava com as crianças, tentando mostrar que era severa. Durante o dia, eu ajudava a cuidar das crianças. E que surpresa, minha filha! Aquelas crianças eram uns amores, todas bonitas e saudáveis, cheias de energia e curiosidade. Elas corriam, brincavam, riam o tempo todo. Mas havia 2 coisas que partiam meu coração naquela casa das crianças. A primeira era ver como a gravidez afetava cada uma de nós de forma diferente. A Teresa, coitada, vivia desabafando que gostava de estar grávida. Não pela gravidez em si, mas porque era o único jeito dela passar mais tempo com os outros 2 filhos que já tinha. É o único momento que posso ser mãe de verdade,
ela dizia, acariciando a barriga enquanto olhava as crianças brincando. Já eu e a Maria, a gente ficava triste por outro motivo. Sabíamos que só ficaríamos ali até o bebê parar de mamar no peito. Depois disso, teríamos que voltar para casa grande e marcar um dia na semana para passar com as crianças. E olhe lá. O pior era o sistema de visitas que o coronel tinha estabelecido. Ele permitia que apenas uma de nós visitasse as crianças por dia, e só uma vez por semana. Mas, como eram 10 moças na casa, isso significava que cada uma de nós só podia ver nossos filhos uma vez a cada 2 semanas, no melhor dos casos. Mas nem sempre era assim tão frequente. Às vezes, por capricho do coronel, ou porque alguma de nós estava de castigo, as visitas eram canceladas. Eu, grávida pela primeira vez, observava isso com o coração apertado, sabendo que esse seria meu futuro também. Via o desespero nos olhos das outras mães, contando os dias até a próxima visita. A Josefa me contou uma vez que ficou quase um mês sem conseguir ver os filhos dela, um mês inteiro. Quando finalmente chegou o dia dela, ela mal conseguiu dormir de ansiedade na noite anterior. E o mais triste era ver como esse tempo separados afetava as crianças menores. A Teresa me disse que uma vez, depois de semanas sem ver o filho caçula, o menino chorou no colo dela, querendo voltar para os braços da dona Lourdes. Ela falou que foi como se tivessem enfiado uma faca no peito dela. Às vezes as crianças escapavam e conseguiam ver as mães na casa grande. Era rápido e escondido, claro. Vendo tudo isso, eu ficava com medo do que me esperava depois que meu bebê nascesse. Esse sistema cruel fazia com que todas nós vivêssemos numa angústia constante. E disse a você que tinha 2 coisas tristes ali, não é mesmo? Agora vou te falar a outra coisa triste, minha filha. Era ver como o coronel tratava aquelas crianças. Ou melhor, como ele não tratava. As crianças inocentes que eram viviam perguntando pelo pai. Cadê o papai? Elas perguntavam com aqueles olhinhos cheios de esperança. Quando o papai vem nos ver? A gente não sabia o que responder. Como explicar para uma criança que o próprio pai não queria saber delas? Bom, a dona Ernestina, que era a mais velha da casa e já estava lá há mais de 30 anos, nos contou uma vez, em voz baixa, como quem revela um segredo perigoso, que o coronel só considerava filhos de verdade os mais velhos dos outros 2 casamentos anteriores. Aquele sim, ela disse, ele trata como gente. Visita de vez em quando, manda estudar em colégios caros na capital, prepara para herdar as terras. Os olhos dela ficaram marejados quando continuou. Mas essas crianças aqui, para ele não passam de números, de peões no tabuleiro dele. Ela nos contou que de vez em quando o coronel fazia visitas rápidas à casa das crianças. Chegava todo pomposo, distribuía alguns brinquedos caros, tirava umas fotos para mostrar para os amigos como era um pai dedicado. Mas a gente percebia que não tinha amor nenhum naqueles gestos. Era tudo fachada, tudo para manter as aparências. Ele não tem um pingo de sentimento por esses meninos e meninas, Dona Ernestina sussurrou, olhando em volta para ter certeza que ninguém mais estava ouvindo. Para ele são só uma forma de se gabar para os outros coronéis, de mostrar como é poderoso. Olha quantos filhos eu tenho, como se fossem cabeças de gado. O mais triste era ver a esperança nos olhos das crianças quando o coronel aparecia. Elas corriam para ele querendo um pouco de atenção, um carinho de pai. Mas ele mal olhava direito para elas. Passava a mão na cabeça de um ou outro, sem nem saber o nome, e logo ia embora, deixando para trás um rastro de corações partidos e sonhos despedaçados. Era de cortar o coração ver aquelas crianças crescendo assim, sabendo no fundo que o próprio pai não ligava para elas. Eu acredito que você já deve ter se perguntado por que eu não fugia, não é? Bom, minha filha, não era por falta de vontade. A verdade é que aquela fazenda era como uma prisão, só que sem muros visíveis. Por todo lado tinha capataz, homens de cara fechada e olhar ameaçador. Eles ficavam de guarda nas entradas e saídas da fazenda, dia e noite. Não passava nem uma formiga sem eles notarem. Para você ter uma ideia de como a segurança era pesada, o próprio coronel não saía sozinho para lugar nenhum. Além de sempre andar armado, ele fazia questão de mostrar o revólver na cintura para a gente ver que não tinha brincadeira. Ele tinha 2 capatazes que eram como sombras dele.
Iam para todo canto, sempre atentos, prontos para qualquer coisa. E não era só isso. O coronel tinha um sistema cruel para manter a gente na linha. Sempre que alguém se rebelava ou dava qualquer sinal de querer fugir, ele mandava esses capatazes para ameaçar as famílias da gente. Houve uma tentativa de fuga que nunca vou esquecer. Foi a Carmen que tentou escapar. Coitada, não chegou nem na cerca da fazenda antes de ser pega. O que aconteceu depois ainda me dá arrepio só de lembrar. O coronel reuniu todo mundo no terreiro da Casa Grande. Lá estava a Carmen, tremendo que nem vara verde, o rosto marcado por tapas. O coronel a segurava pelos cabelos, exibindo como se fosse um troféu de caça. Com aquele sorriso nojento que ele tinha, anunciou para todos ouvirem. Fiz questão de mandar meus homens darem uma visitinha para os pais da Carmen, só para lembrarem o quanto é importante que ela fique aqui conosco. Naquele momento, senti meu coração se despedaçar. Eu gostava muito da Carmen, sabe? A gente tinha criado uma amizade especial, talvez por causa de uma coincidência curiosa que a gente descobriu conversando. Veja só, a Carmen tinha o mesmo nome da minha mãe. E mais engraçado ainda, ela sempre me dizia que eu carregava o nome da mãe dela, Dona Eulália. Era muita coincidência, não é mesmo? Às vezes, a gente ficava imaginando como seria se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias, longe daquele inferno. Será que teríamos sido amigas? Será que nossas mães se conheciam? Era um jogo bobo que a gente fazia para tentar esquecer, nem que fosse por um momento, a realidade cruel em que vivíamos. Ver a Carmen naquela situação, humilhada na frente de todos, sabendo que sua família tinha sido ameaçada, foi um dos momentos mais difíceis que passei ali. Naquele dia, senti que uma parte da minha esperança morreu. Se nem a Carmen, que era tão corajosa, tinha conseguido escapar, que chance teríamos nós? Outro dia, o capanga do coronel trouxe um lenço marrom cheio de sangue. A Carmen identificou como da mãe dela. Triste demais. Depois daquele dia, a Carmen nunca mais foi a mesma. O brilho nos olhos dela se apagou como se tivessem roubado sua alma. E eu? Bem, eu aprendi da pior maneira possível que sonhar com liberdade naquela fazenda podia custar muito caro. Não só pra gente, mas pra quem a gente amava lá fora. Às vezes a gente levava as crianças para brincar perto da Casa Grande. Eu aproveitava essas oportunidades para falar rapidinho com algumas das outras meninas. E nada tinha mudado por lá. O inferno continuava o mesmo, enquanto a gente vivia naquela bolha de proteção que tinha em nosso ventre. Um dia a Josefa veio nos chamar, eu, a Teresa e a Maria. Disse que estava para chegar uma moça nova. O coração apertou na hora. Mais uma menina para o coronel judiar. Nos arrumamos todas e fomos lá aguardar a chegada dela. Sabe, uma coisa que eu notei foi que a Josefa estava meio inquieta. Não quis saber de conversar muito comigo, como sempre fazia. Imaginei que fosse pela decepção de estar chegando mais uma moça. Enquanto a gente esperava, eu não conseguia parar de pensar. Como seria essa menina? Será que ela sabia no que estava se metendo? Será que tinha feito que nem eu, se oferecido no lugar de alguém da família? A espera parecia não ter fim. A gente ficou ali, sentada na sala da Casa Grande, sem falar nada. Só o barulho dos nossos suspiros quebrava o silêncio. Eu podia ver o medo nos olhos das outras. Medo de lembrar da própria chegada, medo do que aquela pobre menina ia passar. Finalmente ouvimos o barulho de um carro se aproximando. O coração disparou. A porta se abriu e lá estava ela. Meu Deus do céu! Minha filha, quando vi quem era, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Era a Deusina, minha irmãzinha. Aquela menina que eu tinha deixado em casa há quase um ano, agora estava ali, parada na porta, com os olhos arregalados de medo. Deusina tinha crescido, mas ainda era uma criança. Estava com 12 anos e já estava ali naquele inferno. Ela me viu e correu para me abraçar. Eulália! Ela gritou, se jogando nos meus braços. Eu a abracei forte, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto chocado. O coronel entrou logo atrás dela com aquele sorriso nojento no rosto. Surpresa, Eulália, ele disse. Achei que você ia gostar de ter sua irmãzinha por perto. Naquele momento, foi como se algo explodisse dentro de mim. Todo o medo que eu sempre senti dele virou uma raiva cega.
Sem pensar duas vezes, larguei a Deusina e dei um tapa com toda a força na cara dele. Seu monstro! Eu gritei, deixe minha irmã em paz. O sorriso sumiu do rosto dele. Os olhos ficaram frios que nem cobra prestes a dar o bote. Num movimento rápido, ele me acertou um tapa tão forte que vi estrelas. Senti o gosto de sangue na boca e depois, escuridão. Quando acordei, estava na casa das crianças, deitada numa cama. Dona Jussara estava do meu lado, passando um pano molhado na minha testa. Calma, menina. Ela sussurrou quando tentei levantar. Você precisa descansar. Pense no bebê. Minha cabeça latejava e meu rosto doía tanto que mal conseguia falar. Mas só conseguia pensar na Deusina. Minha irmã, murmurei. Ela está na casa grande. Dona Jussara respondeu com tristeza na voz. Não podemos fazer nada agora. Você precisa se recuperar primeiro. Fechei os olhos e chorei, me sentindo mais impotente do que nunca. Tinha tentado proteger minha irmã e falhado. Agora ela estava nas garras daquele monstro e eu nem podia ficar perto dela. Nos dias que se seguiram, fiquei numa agonia sem fim. Não podia sair da casa das crianças por causa da gravidez e não tinha notícias da Deusina. Eu fiquei tão nervosa que tinha cólicas fortíssimas. Não conseguia levantar direito. Estava com tanto medo de perder o bebê. Tive muito sangramento. Imaginava o que ela estaria passando, o que o coronel estaria fazendo com ela. Cada minuto era uma tortura. Eu tinha vontade de matar aquele maldito com as minhas próprias mãos. Finalmente, depois de quase uma semana, consegui ver minha irmã. Ela veio visitar a casa das crianças, acompanhada por Adelaide. Era o dia dela ver sua filha. Quando a vi, meu coração se apertou. Deusina parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Os olhos dela, antes tão vivos e brilhantes, agora estavam opacos, distantes. Deusina, chamei baixinho, me aproximando dela. Ela olhou para mim e tentou sorrir, mas era um sorriso triste, quebrado. Oi, Eulália. Ela respondeu, a voz quase um sussurro. Nos abraçamos e senti ela tremer nos meus braços. Eu consegui sentir o coraçãozinho dela batendo tão rápido. Me desculpa, eu disse, chorando. Eu tentei te proteger, eu juro que tentei. Deusina se afastou um pouco e me olhou nos olhos. Não é culpa sua, Eulália, ela disse. Mamãe e vovó tentaram me esconder, mas o coronel mandou os capangas dele. Eles ameaçaram matar todo mundo se eu não viesse. Fiquei horrorizada. E como estão a mamãe, a vovó, as crianças? Perguntei, temendo a resposta. Mamãe tá arrasada, não parava de chorar. Deusina respondeu com a voz embargada. Vovó Quitéria. Ela tentou me defender. O capanga empurrou ela com tanta força que ela caiu e quebrou o braço. Mesmo assim, ela ainda tentou me segurar, gritando que eu era só uma criança, que o coronel não tinha palavra. Senti uma raiva tão grande que achei que ia explodir. Aquele monstro tinha destruído minha família. Primeiro levou a mim, agora tinha arrastado minha irmãzinha para o mesmo inferno que eu vivia. Deusina, falei, segurando as mãos dela. Eu vou dar um jeito de tirar a gente daqui. Não sei como, nem quando, mas juro que vou tirar. Deusina se inclinou para perto de mim, baixando a voz para quase um sussurro. Eulália, a vovó Quitéria não desistiu da gente, ela tem um plano. Senti meu coração dar um pulo. Um plano? Que plano? A vovó era tão astuta, que orgulho dela. Ela tá juntando provas contra o coronel Juvencio, Deusina disse, os olhos brilhando. Sabe o filho mais velho dele, o que estuda na capital? Parece que ele está metido em negócios sujos, fazendo dívidas grandes, mas isso nem é o pior. Fiquei boquiaberta. E como a vovó descobriu isso? Lembra do Zé Pequeno que trabalhava para o coronel? Ele foi mandado embora e voltou para o nosso povoado, contou tudo para a vovó. Deusina explicou. E tem mais. O Zé Pequeno falou que desde o tempo do pai do coronel Juvencio, eles vêm tomando terra dos outros na marra. Tem até uma fazenda grande que nem é dele de verdade. Eu mal podia acreditar. Mas como isso vai nos ajudar? A vovó diz que o coronel está perdendo apoio na capital. O governador novo não gosta dele. E agora, com essas histórias de roubo de terra e cobrança abusiva dos arrendatários, muita gente importante está de olho nele. A vovó está espalhando essas histórias, fazendo o povo falar. Até arranjou um jeito de mandar uma carta para o jornal da capital.
Ela acha que se o coronel perder dinheiro e o apoio político, ele não vai conseguir manter o poder por aqui. A vovó era porreta mesmo. Mas, Deusina, isso é muito perigoso se o coronel descobrir... A vovó sabe, mas ela diz que é a nossa única chance. E não é só isso. Tá chegando uma fábrica grande na cidade vizinha. Muita gente tá indo trabalhar lá. A vovó diz que isso vai mudar tudo por aqui, que o coronel não vai mais poder mandar e desmandar como antes. Eulália, Deusina apertou minha mão. A vovó mandou dizer pra gente ficar de olho. Se as coisas começarem a desandar pro coronel, vai ser nossa chance de fugir. Temos que estar prontas. Abracei minha irmã sentindo medo e esperança. Não sabia o que ia acontecer, mas pela primeira vez em muito tempo senti que talvez, só talvez, a gente pudesse ter uma chance de sair daquele inferno. Tá bom, Deusina, sussurrei. Vamos ficar atentas e que Deus proteja a vovó Quitéria. Naquela noite, deitada na cama, eu não conseguia dormir. Minha cabeça fervilhava com tudo que Deusina tinha me contado. De repente tive uma ideia. No dia seguinte, assim que amanheceu, fui procurar Dona Lourdes. Ela sempre foi boa para mim. Achei que podia confiar nela. Chamei ela num canto e contei tudo o que sabia. Falei do plano da vovó Quitéria, das provas contra o coronel, de como as coisas podiam mudar. Dona Lourdes ficou ouvindo tudo com os olhos arregalados, sem dizer uma palavra. Quando terminei, ela ficou quieta por um tempo, como se tivesse digerindo tudo. Depois, com os olhos marejados, ela segurou minhas mãos e disse: "Minha filha, você não sabe o quanto isso significa. Saber que tem gente lá fora lutando pela gente, isso me dá uma esperança que eu não sentia há anos." Foi aí que Dona Lourdes teve uma ideia. Era arriscada, mas podia ser nossa única chance. Ela disse que era muito amiga das outras senhoras que cuidavam da casa das crianças e que podia confiar nelas. Sugeriu que a gente contasse para elas também para formar uma rede de informação entre nós. No começo fiquei com medo. E se alguém contasse para o coronel? Mas Dona Lourdes me garantiu que aquelas mulheres odiavam o coronel tanto quanto a gente. Elas só ficavam ali porque ele ameaçava as famílias delas. Aos poucos, fomos contando para todas as esposas do coronel que vinham visitar os filhos. Era sempre um cochicho aqui, uma conversa escondida ali. A gente tinha que tomar muito cuidado para ninguém de fora desconfiar. Ver a esperança nos olhos daquelas mulheres era algo que eu nunca vou esquecer. Algumas choravam de alegria só de saber que tinha alguém lutando por elas lá fora. Outras ficavam com medo, mas mesmo assim queriam ajudar. A vovó Quitéria estava se tornando uma heroína, sem nem mesmo saber. O plano era simples. A gente ia passando as informações umas para as outras. Qualquer novidade sobre o coronel, qualquer mudança que a gente notasse, tudo era compartilhado. As 3 senhoras que trabalhavam na casa das crianças tinham 2 folgas por mês. Elas podiam ir para suas casas ver suas famílias e ficavam 2 dias ausentes. Foi aí que tive outra ideia. Dei meu endereço para Dona Lourdes e pedi que ela fosse procurar minha avó na próxima folga dela. Dona Lourdes ficou com medo no começo. "E se me pegarem?" ela perguntou, mas eu implorei. Disse que era a única chance de minha família saber como eu e Deusina estávamos. Ela acabou concordando. Nos dias que se seguiram, eu mal podia me conter de ansiedade. Eu não via a hora da Dona Lourdes voltar da sua folga. Meu coração disparava esperando notícias, até que, finalmente, ela apareceu, e assim que teve a oportunidade me chamou num canto. "Eulália", ela disse, com um sorriso no rosto. "Eu fui", falei com sua avó. Senti meus joelhos fraquejarem. "E como ela está? E minha mãe? Os outros?" Dona Lourdes segurou minhas mãos, os olhos dela brilhando de emoção. "Estão todos bem, minha filha. Sua avó é uma mulher e tanto, viu? Quando contei para ela que a gente sabia de tudo que ela estava fazendo, achei que ela ia ficar assustada. Mas não. Ela ficou contente de saber que a gente se uniu. Disse que ia lutar até o último fôlego para tirar você e sua irmã daí." Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. "Minha filha, eu não tive coragem de falar, você sabe, sobre o que o coronel faz aqui com você e as outras esposas. Achei que esse assunto é seu, você decide se quer que elas saibam ou não." Senti um nó na garganta, mas entendi. Ela estava certa.
Algumas coisas eram pesadas demais para contar, pelo menos por enquanto. Dona Lourdes continuou, a voz mais baixa agora. Mas eu falei que você está grávida e que o coronel tem 11 esposas aqui na fazenda. Ave Maria, sua mãe e sua avó ficaram furiosas. Pensei que iam pegar o primeiro cavalo e vir aqui matar ele com as próprias mãos. E tem mais, Eulália. Sua avó me contou que não vai demorar mais que 1 mês para o coronel cair. Ela não podia me dar detalhes, disse que era perigoso, mas falou para a gente ter paciência, que a liberdade está chegando. Senti meu coração acelerar. 1 mês parecia tanto tempo e tão pouco ao mesmo tempo. E agora, Dona Lourdes? Perguntei, a voz tremendo. O que a gente faz? Agora, minha filha. Ela respondeu com um olhar determinado. A gente espera. E se prepara, porque quando a hora chegar, a gente tem que estar pronta para correr daqui o mais rápido possível. A Dona Lourdes tinha tantas novidades, eu estava muito ansiosa para saber tudo. Ela continuou dizendo, Eulália, meu marido, o João, ele disse que vai ajudar também. E meus 2 filhos mais velhos, o Pedro e o Antônio, eles também estão dispostos a fazer o que for preciso. Então ela tirou do bolso um terço pequeno de contas azuis. Eu reconheci na hora, era o terço que minha mãe usava todo dia para rezar. Ela estendeu a mão e disse quando me acalmei, sua avó mandou isso para você. Ela disse que é para você ter força, Dona Lourdes explicou. Disse que toda noite, às 9 em ponto, ela vai estar rezando esse mesmo terço. É para você rezar junto, mesmo de longe. Segurei aquele terço contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E era mesmo. Era um pedacinho da minha família. Um lembrete de que eu, Deusina e até mesmo o bebê que eu carregava em meu ventre, não estávamos sozinhos. Comecei a chorar ali mesmo. Era um choro de alívio, de saudade, de esperança. Dona Lourdes me abraçou forte e deixou eu chorar no ombro dela. Obrigada, Dona Lourdes, sussurrei, abraçando ela com força. Obrigada por tudo. Naquela noite, às 9 horas, eu rezei meu terço com mais fervor do que nunca. Não era só uma reza, era um agradecimento e uma promessa. Promessa de que, acontecesse o que acontecesse, eu não ia desistir. Por todas nós presas naquele inferno, eu ia lutar até o fim. O tempo foi passando e nossa rede de informações só crescia. A gente sabia de tudo o que acontecia na fazenda. Quando o coronel saía, quando voltava, quem vinha visitar. Foi assim que a gente ficou sabendo que o filho mais velho do coronel tinha se metido numa confusão grande na capital. Parece que ele tinha feito umas dívidas de jogo e agora estava devendo pra gente perigosa. Também ficamos sabendo que um dos capatazes mais antigos da fazenda tinha sido preso na cidade. Pegaram ele tentando subornar um juiz, tudo para livrar o filho do patrão de ser preso. O coronel teve que gastar uma fortuna para abafar o caso. Os dias que se seguiram foram de uma tensão sem igual. O coronel andava feito um bicho acuado, gritando com todo mundo por qualquer coisinha. Os outros capatazes estavam sempre alertas, vigiando cada canto da fazenda como se esperassem um ataque a qualquer momento. A gente sentia no ar que as coisas estavam mudando. Era como se uma tempestade estivesse se formando, pronta para desabar sobre nossas cabeças. Todos andavam pisando em ovos com medo de ser o próximo alvo da raiva daquele maldito. Mas cada notícia dessas era como um sopro de esperança para a gente. A gente via que o poder do coronel estava começando a rachar. Não era mais aquela fortaleza intocável que a gente achava que era. Ainda posso ver Dona Lourdes, pálida como cera, tremendo da cabeça aos pés quando me chamou. Sua voz saiu num sussurro entrecortado. Eulália, aconteceu uma tragédia na Casa Grande. Minha filha, não esquece de escrever nos comentários parte 2, para eu saber se você quer continuar ouvindo meu relato. Vou te adiantar que aquele demônio do coronel Juvencio deixou um rastro de sangue e lágrimas por onde passou. Antes que a justiça finalmente o alcançasse, ele arrancou de mim alguém precioso. Foi uma perda que cavou um buraco tão fundo na minha alma que até hoje não me recuperei. Te peço, por favor, não saia sem deixar o seu like. Seu apoio é muito importante pra gente, viu?
Confira nosso livrinho de 100 receitas de chás das avós para diversos males. O link está aí no primeiro comentário fixado. Se tiver interesse, entra lá para conhecer nosso precioso trabalho. São receitas que passaram de geração em geração, cada uma com sua história. Te espero na parte 2. Fica com Deus.